Minuto 13 e 8, como eu tinha anunciado, a doutora Surama não está conosco hoje, mas ela nos trouxe aqui um convidado conhecido aqui, o doutor Samuel Vittori, que vai estar falando conosco hoje sobre descumprimento de medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha. Doutor Samuel, boa tarde. Boa tarde, Nilton. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Arara FM e a todos os espectadores aí deste programa, né? O Direito é Seu. E quero aqui desde já agradecer, né, esse espaço cedido para falar um pouquinho sobre direito e agradecer também a doutora Surama Vilas Boas, né, que cedeu esse espaço hoje para a gente estar aqui trocando essa ideia. Ok, nosso tema hoje é descumprimento de medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha e é um assunto vigente, né? É um assunto que está constantemente na mídia, essa questão das medidas protetivas, principalmente pela quantidade de crimes que tem acontecido nesta área, a questão do feminicídio, agressão à mulher. É crime descumprir medidas protetivas, não só em relação a essa questão da Lei Maria da Penha, né? Mas o nosso tema hoje é esse. Isso. Hoje a gente vai falar especificamente do descumprimento das medidas protetivas, né? Quando a gente fala de medidas protetivas, a gente já está direcionando, implicitamente dizendo aí que já houve uma suposta agressão anterior em que houve a necessidade de fixação de medidas protetivas para proteger aquela vítima ali, né? E o possível agressor teria vindo a descumprir essas medidas. Então, nesse contexto. Toda vez que é determinada medidas protetivas, porque já houve agressão. Em tese, sim. Em tese. Essa agressão ela é sempre no contexto físico ou a verbal já cabe medida protetiva? Pronto, vamos lá. No que diz respeito à Lei Maria da Penha, ela trata em várias formas de agressão à mulher, né? Ao que pode ser configurado agressão, tá? Violência contra a mulher. Então, aqui a gente pode falar em violência física, sim, né? Violência psicológica, temos a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral. Então, todas essas formas, todos esses atos são formas de violência contra a mulher, né? Então, ela sentindo-se agredida em um desses aspectos, ela pode sim direcionar a uma delegacia de polícia, registrar uma queixa, né? E ali o delegado se entender cabível, né? Em regra, sim. Em regra, é solicitado as medidas protetivas de urgência para que o juiz ou a juíza venha determinar essas medidas. O senhor citou diversos tipos de violência. Vamos primeiro para a verbal. As violências verbais, aquela que está ligada à questão de falas, né? A questão que usa falas para denegrir e humilhar. Certo, a gente entra aí mais num tipo de violência psicológica, sim, né? Verbal e psicológico estão muito ligados, porque o intuito, né, desse tipo de violência é quando o agressor se utiliza de palavras, né, de formas agressivas para denegrir a imagem da vítima. Então, é mais a forma verbal ali, é mais o xingamento, né? Elementos pejorativos que denigram a imagem daquela mulher. A verbal psicológica está ligada ali uma à outra. Nesse caso aí, como ela provar? Porque aí precisa de elementos, né? Numa ação ela vai precisar de elementos para provar isso aí. A física pode deixar marcas que é mais fácil ela provar. A física seria realmente a violência de fato. Exato, é a que a gente chama de lesão corporal. Então, ela, em tese, deixa marcas que ela pode provar através do exame de corpo de delito. Sim. A verbal, as gravações serviria para esse caso? Sim, com certeza, né? Aí se serviria de vídeos, né, áudios, testemunhas também, é muito utilizado para a comprovação desse tipo de crime. A violência sexual seria a relação forçada nesse sentido? Perfeito, perfeito. Então, havendo ali a relação afetiva, né, entre um homem e uma mulher, em que ele abusa desse direito, né, da liberdade sexual da mulher ali, não respeita o limite dela, ali ele já começa a praticar ali
é a violência sexual. Mesmo sendo parceiro, mas configura o Configura, crime se não configura. há um amplo acordo Perfeito. na relação. Deve existir o consentimento, né? Eu creio que o que há mais dúvida hoje aí é a questão a violência ali patrimonial, no caso aí, entre o casal, a violência patrimonial. Como é que ela se dá, como é que ela se caracteriza aí? Pronto, a violência patrimonial, ela está mais ligada aos bens, né? Então, geralmente, o agressor, ele se utiliza de privar, né, a mulher, que geralmente é a vítima desse contexto, de bens, né, que seriam de comum acordo comum uso do casal ou até dos bens particulares dela, né? Muitas vezes ele apreende ou retém objetos pessoais dela, né? Muitas vezes a questão de salário, de dinheiro, objetos pessoais. Então, seria mais nesse sentido de limitar ela ou impedir que ela tenha acesso ou usufrua do patrimônio que por direito é dela também. Pronto, agora eu vou lhe fazer uma pergunta inversa. Eu sei que a Lei Maria da Penha trata a questão mulher. Ok. Mas na relação pode acontecer uma situação inversa, mesmo que não é comum na nossa cultura. Pode ser a mulher que tem bens, que tem propriedade e num processo desse ela prive o marido. Isso também pode acontecer. Pronto, pode acontecer, mas não configura a violência doméstica, tá? Porque a Lei Maria da Penha, ela é protetiva para a mulher. Para a mulher. E o homem, nesse sentido, ele não pode registrar uma queixa, por exemplo, por violência doméstica. Pode ocorrer outro crime? Sim. Pode ocorrer um legislação furto. Que encaixaria ele. Exatamente, a legislação normal, que é o Código Penal. Tá? Sei. Agora, você já falou desse tema, acho que é importante. Entrando nenhum. Isso, mas é importante aqui observar que, para que se ocorra a violência doméstica, a relação não necessariamente deva ocorrer de um homem para uma mulher. Pode ocorrer porque hoje nós temos várias formas de relações, né, permitidas na nossa sociedade, né? Gays, lésbicas, LGBTQIA+. Então, dentro de qualquer relação afetiva, né, de coabitação ali ou não, pode ocorrer essa violência e configurar o crime de Lei de Maria da Penha. Agora, o homem em si, pela lei, ele não está protegido, então ele tem que se valer do Código Penal. As outras relações que o senhor citou aí também estão enquadradas pela Lei Maria da Penha também? Das outras formas da violência? Usada a Lei Maria da Penha também? Sim, com certeza. Certo. No caso do inverso, como eu fiz a pergunta para o homem, já tem a legislação normal, que é o Código Penal. Que seria o Código Penal ou possivelmente algo que gere uma indenização civil, e ele se valeria do Código Civil, né, por uma ação civil e não criminal. Aí teria que se analisar o contexto. Certo. Descumprir medidas protetivas, o que é aplicado? Qual as penas que são aplicadas para quem descumpre a medida protetiva? Pronto, vamos lá. Eu acho que é muito importante, de início, a gente destacar que descumprir uma medida protetiva hoje é um crime, tá? Até 2006, né, que foi quando entrou em vigor, de 2006 a 2018, que foi quando estava já em vigor a Lei Maria da Penha, descumprir medida protetiva não era um crime, era apenas o descumprimento de uma decisão judicial, que as consequências seriam aquelas que porventura existissem na decisão. E muitas vezes não existia consequências fixadas, não dava em nada, tá? Sim. Então, por essa falta de proteção, o legislador e a sociedade entendeu que deveria enrijecer essa lei e criou uma nova lei para incluir na Lei Maria da Penha, em 2018, em abril de 2018, o que se chama crime de descumprimento de medida protetiva. Ou seja, o homem ele já está ali, né, que a lei chama de agressor, já está ali num contexto respondendo a uma possível violência doméstica por uma lesão corporal, no âmbito da Lei Maria da Penha, e se a juíza fixa as medidas protetivas de urgência para que ele cumpra e ele descumpra essas medidas, ele incorre em um novo crime, tá? Então, ele comete um novo crime, ele agora passa a responder por dois, o primeiro e esse segundo. Certo.
O senhor tem em mente aí quais seriam as penas? Sim, cabe sim. prisão? Sim, vamos lá. Processo, multa? Como é que fica aí a situação da penalidade? Pronto, com certeza. A questão do descumprimento, até por ser um novo crime, ele já prevê uma pena autônoma para esse novo crime. Ele reincidiu. Ele reincidiu em tese naquela conduta. Não é mesmo um crime, mas ele já sabia das consequências. Já sabia, ele já está notificado, intimado ali pela justiça de que não poderia praticar aquela ação, ele comete aquela ação, então ele responde por um novo crime e ele incorre ali em uma nova pena, que seria detenção de 3 meses a 2 anos. Além disso, é importante dizer que se ele comete o descumprimento, se ele comete esse crime de descumprimento, ele pode ser preso em flagrante, né? Então... Se relacionar na hora que ele se aproximar, ele pode ser preso naquele momento. Com certeza. E hoje, inclusive, já existem mecanismos de inteligência artificial, de meios eletrônicos que permitem um monitoramento em tempo real. Eu assisti uma matéria sobre isso, onde foi até na Band, se eu não me engano, o Jornal da Band. Ela recebe no aplicativo, no celular, instala um aplicativo e tem uma tornozeleira eletrônica que emite sinal. Se ele se aproxima, a própria justiça já avisa ela que ele está próximo e já pode tomar medidas ali. Exatamente. Então ele pode ser preso em flagrante e aí ele passa a responder a 2 crimes autônomos. Certo, aí já se encaixaria na nossa segunda pergunta aqui. O crime de descumprimento de medida protetiva cabe fiança para ser solto em caso de prisão em flagrante? Pronto, vamos lá. Cabe. Porém, existe uma observação, que o delegado de polícia ele não tem competência para fixar essa fiança. Em caso de descumprimento de medida protetiva, só quem pode fixar a fiança é o juiz, certo? E não significa que o juiz vai fixar, ele pode. Né? Por quê? Porque cada caso é um caso. Ele pode entender que há uma gravidade ali e que, geralmente, eles mantêm a prisão, transformam aquele flagrante em prisão preventiva, porque entende que se o agressor já teve o primeiro ato ali de agressão, que gerou as medidas protetivas, e ele comete o segundo, então é alguém que não respeita a justiça. Então, para a justiça, não adianta dar uma fiança para ele solto e reiterar novamente. Então, mas cabe fiança fixada pelo juiz. A prisão em flagrante, ela pode ir até quantos dias até se tornar preventiva? Bom, a prisão em flagrante, a gente tem vários tipos de prisões, né, no país. A prisão em flagrante, que é aquela ali onde a pessoa está cometendo o ato, né, acabou de cometer ou foi encontrada logo após o cometimento com algum instrumento do crime. Ou oferece risco à investigação. Aí já é a prisão preventiva. Que pode ocorrer quando ocorre a flagrante, que é transformada em preventiva, ou em curso de alguma investigação que entende que aquela pessoa está oferecendo risco ou atrapalhando as investigações. O juiz pode sim decretar ali por meio de pedido do Ministério Público ou da polícia. Então, a prisão em flagrante, ela não tem, em regra, 1-2 dias fixado, não. Mas hoje existe uma norma de que qualquer pessoa presa e qualquer tipo de prisão, isso é importante dizer, e principalmente em flagrante, ela tem que passar pela presença de um juiz dentro de 24 horas. Então, geralmente, em 24 ou 48 horas, no máximo, ela já passou pela presença do juiz, que a gente chama de audiência de custódia, e o juiz ali analisa se homologa aquele flagrante, se relaxa por ser ilegal, ou se transforma ela em uma preventiva. Aí depende muito da interpretação de cada magistrado, do contexto que aquela pessoa está envolvida ali. Nunca dá para ter uma decisão prévia. Certeza, não. Certeza. A lei, ela é muito protetiva no sentido de que existe o Código Penal para punir, né, as condutas criminosas, mas existe o Código de Processo Penal para limitar o poder de punição do Estado. Então, existem normas a serem seguidas. Porém, o direito em si, ele é abstrato, ele é muito amplo e fica nesse campo aí de que o juiz vai analisar as circunstâncias de cada caso e, do outro lado, está sempre o Ministério Público, que é o órgão ali de acusação, sempre pedindo a prisão, né, na grande maioria das vezes, né, pedindo a prisão, e por outro lado vai estar o advogado de defesa ali tentando... O Ministério Público é sempre acusado. O de acusação, exatamente. Certo. O senhor atua bastante nessa área aqui na região? Apenas e exclusivamente na área criminal. Na área criminal, né?
sem precisar citar casos nem nome, né? Mas o senhor poderia dizer mais ou menos como é que está a nossa região nessa situação aqui? Muitas medidas protetivas têm sido cumpridas? Vamos lá. A gente hoje está com um cenário diferente, eu diria que positivo, inclusive com a presença de um delegado titular na cidade, Dr. Antônio Luciano, que inclusive aqui até estendo os cumprimentos e parabenizo pela forte atuação nesse ramo, né, da Lei Maria da Penha. Temos um promotor de justiça, que é do Ministério Público, titular também, Dr. Tiago, e temos uma juíza titular da Vara Crime, que é a doutora Gabriela. Então, é uma engrenagem que está rodando e está funcionando. O crime da Lei Maria da Penha, relacionado à violência doméstica, ela não se limita, em relação a números, só a uma cidade ou outra. Por pesquisas, né, que nós fazemos no próprio site do CNJ, a gente levanta esses números, a gente vê que os crimes de violência doméstica ligados à Lei Maria da Penha é um dos que está ali no ranking, né? Isso em todo o país. Claro que uma região talvez mais que outras, mas aqui em Irará é um dos crimes predominantes, né? Os crimes relacionados à Lei Maria da Penha, e depois vem aí o tráfico de drogas, que também está no cenário nacional. A Lei Maria da Penha, ela já previa todas as questões que envolvem o chamado feminicídio, ou isso foi adequado com o tempo, sendo adequado com o tempo? Não, ela não previa todas essas questões, né? Já existia no Código Penal apenas o homicídio, né? Que era matar alguém, independente de ser mulher ser homem, exatamente. Então, a sociedade, ela está sempre correndo atrás dos fatos, ou seja, na verdade, a lei. A lei, ela sempre vem depois que os fatos acontecem para regular aquela situação. Então, foi se percebendo essa necessidade... A legislação vai sendo aperfeiçoada. Isso, exatamente. Primeiro vem os fatos, depois o legislador, a sociedade começa a discutir, não, vamos endurecer, e aí cria-se aquela lei para se adequar. Hoje existe o homicídio e o feminicídio, mas todo crime contra a mulher, independente das circunstâncias, é classificado como feminicídio ou não? Não, não deve ser, né? Geralmente, qual a regra geral? É que para se configurar o feminicídio, aquele crime ocorra em razão do sexo feminino. Ou seja, eu vou matar você porque você é mulher, porque, né, não gosta. Exatamente, exatamente. Mesmo poder de... Isso, de reação e de legítima defesa. Então, assim, quando ocorre um feminicídio, é mais em razão do sexo, né? Porque existem várias circunstâncias que uma mulher morre que não é feminicídio. Isso, e a maioria dos feminicídios tem características também da questão de parceiros, né? Muito, porque ocorre muito dessa relação familiar, de coabitação, entendeu? Dentro do contexto da família ali. Certo. Quais as medidas, essas protetivas de urgência que o agressor não pode descumprir? Claro, não poderia nenhuma, né? Sobre pena de incorrer nesse novo crime. Pronto, vamos lá. A lei, ela classifica, eu trouxe até uma pesquinha aqui da lei, porque são várias. Geralmente, cada juiz pode fixar uma medida diversa, pode fixar todas que estão classificadas na lei, pode classificar apenas uma ou algumas, ou pode classificar, imputar inclusive outras que entenda necessário para aquele caso específico, tá? Sim. Na regra, o que é que se costuma fixar de medidas protetivas? Afastamento do agressor do lar, né? Para que separação de corpos ali, né? Para que não fique ali próximo e venha reiterar na conduta. Geralmente fixa essa medida com distanciamento mínimo de 100 ou 200 metros, tá certo? Aproximação da pessoa ofendida, né? Que aí vem justamente dos familiares e também testemunhas, que vem justamente essa questão da fixação do limite distancial, tá certo? Contato com a ofendida, familiares e testemunhas. Qualquer meio de contato, telefone, aplicativo de mensagem, redes sociais, nenhum meio de contato pode ser feito, tá? O outro é frequentar lugares em que possivelmente a vítima também frequente, para justamente evitar aquela aproximação. Geralmente são essas as mais usuais. Sim.
Mas digamos que o agressor seja um policial militar, um policial civil, alguém que tem um porte de arma. Qual Segurança. isso? Qual a possível medida que a lei já prevê? É a retirada do porte daquela arma, né? Então a justiça já notifica aquele ente ou aquela entidade ali para que o superior hierárquico para que retenha aquela arma, né? Isso também é uma medida, ou seja, as medidas elas vão se adequando de forma que vai evitando a reiteração ou a violência. E a gente tem várias outras, restrição de visitas a dependente, por exemplo, um agressor que tem um filho, né? E aí, entrar nessa questão agora, como é que fica a relação com os filhos, no caso aí? Pronto. O contato, desde que a decisão de medidas protetivas não preveja o afastamento, o contato ele permanece sendo permitido, né? Agora, como não por meio... Alguém próximo ali pode intermediar esse contato? Com certeza, deve ser dessa forma. Um avó, um outro parente, né? Por meio de celular, mas jamais por meio da mãe que foi a vítima, né? A medida protetiva também pode fixar alimentos, né, para um possível filho, tá certo? E acompanhamento hoje também são duas medidas que já foram mais à frente acrescentadas na lei para que vise também a ressocialização do agressor, que é o acompanhamento, a participação dele em programas de reeducação, programa de recuperação e reeducação e o acompanhamento psicossocial. Então já são mais duas medidas que cabe dentro das medidas. Como é que ficam os custeios desse tratamento? É por parte do agressor, do Estado? Como é que acontece? Geralmente são públicos, né? Direcionado ali para o Serviço Municipal de Saúde mesmo ali, que faz esse atendimento. Agora, se no município não tiver, em regra, a justiça não obriga que ele pague para fazer, entendeu? E também não paga outro canal particular para que ele faça. Geralmente se utiliza do serviço público mesmo. Certo. Doutor, acho que minhas perguntas acabaram aqui, mas se o senhor tiver mais assuntos aí dentro desse contexto que possa nos trazer para os nossos ouvintes, agradecemos. Não, eu acho que a gente exauriu também o que estava, né, na pretensão de ser dito aqui, e foi mais no sentido de informar e conscientizar as pessoas de que descumprir medidas protetivas não é um mero descumprimento, já é um novo crime, já se torna, a pessoa já passa a responder a 2 crimes, né? Já vão juntar a pena de um crime com pena de outro crime. Então, isso se agrava, né? E ele pode ser preso em flagrante. Então, assim, é claro que ninguém, quando vai cometer um crime, ninguém, em tese, né? Porque tem quem realmente faça algo premeditado e tudo, mas assim, ninguém vai ler lei antes de cometer um ato, para saber se é crime ou se não é. E às vezes sabendo, faz também. A gente sabe disso. O premeditado, né? Agora, a maioria, eu diria aí, 99% dos crimes acontecem no calor de uma discussão, no momento de raiva, de desequilíbrio de ambos ali, e só momentos depois é que percebe a dimensão da gravidade e das consequências que ele pode causar. Exatamente isso, né? É preciso ter muito diálogo no meio familiar para que chegue-se ao máximo de respeito, né? A sociedade evoluiu bastante. A gente vem de uma sociedade com uma cultura muito machista também, né? Isso a gente tá muito sangue, e isso é importante que se reconheça também, né? Porque não é fácil mudar. Essa formação cultural contribuiu muito Demais. Então não é uma chave que liga, desliga, muda, não é isso. Eu acho que tem que tratar a mulher como vítima e tem que tratar também o agressor, né, para que se mude de consciência e de atitude. Certo. Tem um outro assunto aqui, terminou fugindo aqui. Eu estava com uma pergunta formada aqui, terminou fugindo aqui, né? Eu estou ficando velho, né? Que situação. A questão, o senhor hoje, como alguém da área, qual o conselho o senhor daria para uma situação de conflito desse entre parceiros? Respira 3 vezes, toma uma água, sai um de perto do outro, não toma nenhuma decisão no momento da raiva.
Bom, eu acho que tem até um ditado que diz que a gente não deve prometer nada quando está muito alegre, nem, eh, nem brigar. Eu esqueci o termo correto, quando está triste, né? Porque depois a gente se arrepende. É justamente uma atitude emocional, né? E muito mais do que buscar essa informação do que é crime, do que não é, de quais as consequências, porque isso ajuda, de certa forma, a gente a mudar de comportamento, né? Eu acho que é justamente pensar sempre no outro como seu próximo, né? Eu acho que foi o grande legado, a empatia, o grande legado que Jesus nos deixou, né? Eu acho que não tem exemplo maior, não. Então, se não deu na relação, conversa, não deu, termina, porque a violência não só leva tristes consequências. Agora, entrando em outro contexto, para a gente fechar, doutor Samuel, uma opinião sua como cidadão. O senhor acredita que se houvesse formação emocional no nosso currículo escolar, isso a longo prazo poderia melhorar? É uma área que não é abordada. Pronto, vamos lá. Minha opinião pessoal, e eu vou lhe dizer que foi algo que me transformou recentemente, né? Em 2019, inclusive, fiz um curso de inteligência emocional, que é fantástico, né? É fantástico. E depois disso eu passei justamente a pensar dessa forma. Por que nós não temos essa formação emocional nas escolas, né? Porque, infelizmente, os nossos pais já tiveram uma educação muito pior que a nossa. Não podemos apenas culpá-los, né? A gente tem que perdoar no que erraram, mas também a gente precisa evoluir no sentido de implementar... porque eles eram fruto daquele meio, né? Muito mais duro do que o nosso, né? Não tem culpar. como culpá-los. Então, assim, a gente precisa implementar meios, né, de transformar, e eu acho que a inteligência emocional é, sem dúvida, um grande diferencial que poderia mudar completamente. Eu li um livro ultimamente sobre as 7 inteligências e fiquei realmente impressionado com a profundidade do que o escritor traz. É isso aí. Doutor Samuel, eu quero lhe agradecer, são 3 horas e 35 minutos, quero lhe agradecer sua presença aqui. Eu creio que foi muito enriquecedor, né, essa nossa conversa para os ouvintes, com muitas informações. Próxima quarta-feira nos vemos aqui. Pronto, Nilton, eu que agradeço o espaço mais uma vez, tá? Eu vou apenas confirmar, na próxima quarta, salvo engano, terei 2 audiências muito complexas, uma inclusive envolvendo esse tema aí da Lei Maria da Penha, mas estarei ansioso também para voltar aqui e falar mais um pouco a respeito de novos temas, né? E se não der, a gente remarca com certeza novas oportunidades. Eu agradeço demais esse espaço, agradeço a todos os ouvintes aí que nos ouviram, que participaram também de alguma forma, tá? Agradeço novamente a doutora Surama pelo espaço cedido. Certo, vou levar seu programa lá para o jornal que eu faço de Sangue Santanópolis, lá o 7 em ponto. Por favor, agradeço. Para a região também ter essa informação tão rica. Certo, obrigado, doutor. Um abraço. São 13 horas e 36